feel your love. I just wanna feel your love. Hello my friends, estamos de volta. Hoje vamos falar sobre o tempo verbal chamado Simple Past, que é o passado simples. Mas antes, gostaria de fazer um pedido especial a você. Clique em inscrever-se, curta, compartilhe com os seus amigos, compartilhe aí com a turma e traga a gente para o nosso canal. Pois bem, falando sobre o Simple Past, quando nós estamos lá no português, a conjugação dos verbos no passado acontece de três formas que são mais conhecidas. São o passado perfeito, passado imperfeito e passado mais que perfeito. Aí está. E você sabe que o passado simples em inglês, um só tempo verbal corresponde a todos esses três tempos verbais em português, ok? Então, o Simple Past, por exemplo, quando eu digo assim, em português, eu amei, é o passado perfeito. Eu amava, passado imperfeito. Eu amara, é o passado mais que perfeito. Então, no passado simples, há uma só forma para essas três colocações em português. E, na verdade, às vezes o passado é chamado de pretérito. Então, este passado simples, mesmo o verbo amar, fica loved. Aí fica I loved, que é eu amei. I loved, eu amava. I loved, eu amara. Então, para as três traduções, usei uma só forma. E é assim para todas as pessoas. A primeira, a segunda, a terceira, o singular e o plural. Ok? Para todas as pessoas vão ser utilizados da mesma forma do passado simples. Os verbos regulares, a terminação é de. A maioria dos verbos são regulares. Os irregulares é que eles não têm regra, mas os regulares, que são a maioria, é só você observar qual é a terminação. A regra geral diz que, geralmente, acrescenta-se ed aos verbos. Agora, se o verbo já termina em aí a regra diz, basta acrescentar de. Se o verbo termina em CVC e a sílaba é tônica, a última é mais forte, então o que eu faço? Repete a última letra mais ed. Agora, se o verbo termina em Y, eu tenho que observar se antes do Y vem uma consoante ou vem uma vogal. Se vier uma consoante, o que eu faço? Tira o Y e coloca IED. Agora, se vier com Y precedido de vogal, não tira o Y. Continua com o Y e coloca ED. Por exemplo, study, que é o verbo estudar. Como é que eu faço? I studied, ou seja, eu tirei o Y porque ele é precedido de consoante e coloquei IED. Aí depois, se eu tenho play termina em Y, só que antes veio uma vogal. Quando é precedido de vogal, o que eu faço? Apenas acrescenta o ED, eu não tiro o Y, ok? Agora nós temos as formas: forma afirmativa, forma interrogativa e a forma negativa. Há também a forma interrogativo-negativa. Vamos dar um exemplo de afirmativa. O exemplo da afirmativa é I studied English yesterday. Eu estudei inglês ontem. A forma é afirmativa. Para eu colocar na negativa, ao invés de eu colocar ed, vai surgir o did, que é o verbo auxiliar do passado, correspondente ao do lá no presente. Aí no passado vai ser did. O legal do did no passado é que ele vai ser utilizado para todas as pessoas. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, todas vão utilizar did, ok? Aí, por exemplo, para eu colocar na negativa, I didn't study English yesterday. Eu não estudei inglês ontem, ok? Então, a forma negativa. Para eu colocar na interrogativa, eu utilizo o mesmo verbo auxiliar, que é o did. Só que esse did vem no início. Aí como é que eu faço? Did I study English yesterday? Eu estudei inglês semana passada? Aliás, ontem? Então, como é que eu fiz? Eu não coloquei o ed quando eu fui para a negativa e quando eu fui para a interrogativa. Por quê? Porque a regra do ed só é para ser utilizada na forma afirmativa. Negativa vem o
didn't. Interrogativa vem o did. A negativa, o didn't vem logo após o sujeito. Na interrogativa, o did vem no início. Agora, se a frase vier precedida de WH question, que é what, when, where, aí o que eu faço? Logo após um desses WH question é que vem o verbo auxiliar did. E sempre lembrar de no final colocar o ponto de interrogação. Aí fica interrogativa, tá bom? Aí sempre lembrar de quando está na interrogativa ou negativa, o ED desaparece, certo? Então, essas são as regras básicas do passado simples. Olhe só alguns exemplos de frases com verbos regulares. Por exemplo, a frase em que colocou-se apenas ED. Aí está a frase. Acrescentei apenas ED. Outra frase em que eu acrescentei apenas o D. Por quê? Porque já terminava em E. Olha só. Então, apenas acrescentei D. Outro exemplo em que terminava em CVC, tônico, que eu fiz o quê? Repeti a última letra e acrescentei ED. Aí está. Então, para eu colocar o IED, o Y tem que vir precedido de consoante. Aí eu tiro o Y e coloco o IED, como esta frase. Aí, outro exemplo onde terminei Y, mas não vem precedido de consoante, e sim de vogal, o que eu fiz? Apenas acrescentei ED. Aí está. E lembrando sempre que essas regras só valem para a forma afirmativa. Eu disse também que tinha interrogativo negativa. Interrogativo negativa é ao mesmo tempo uma interrogação, só que ele tem também o not. Vamos, por exemplo, olha esta frase. A mesma que eu disse anteriormente, só que com negação. Didn't I study English yesterday? Eu não estudei inglês ontem? Aí interroga no final. Então, esse not vem para dizer que é interrogativo, mas também que é negativo. Ou seja, interrogativo, negativa. Certo? Aí eu utilizo a mesma regra que está no interrogativo e acrescentando o not. E novamente, o verbo não vem flexionado, ou seja, não acrescenta ED. ED fica só para a forma afirmativa. Então é isso. Nós temos também o verbo to be, que é o famoso to be. Aí ele não precisa de verbo auxiliar, não precisa do did. Então ele vai ficar o quê? Was ou were. Was para o singular, que é I was, he was, she was. E o were para o plural, que é you were, we were e they were. Pronto. Esses são o verbo to be. Ele não precisa de verbo auxiliar. Para colocar na negativa, só acrescentar o not após ele. Para colocar na interrogativa, ele vem no início. Primeiro vem ele, que é verbo, depois o sujeito, e depois o complemento, depois a interrogação. Aí está a interrogativa. Ok? Então eu espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas a respeito do passado simples. E lembre-se de, lá no nosso canal, inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Thank you very much e até a próxima aula. Obrigado.